Olá para você, olha eu aqui de novo nesse mesmo bate-canal e você que está chegando agora é muito bem-vindo aqui. Se de repente você chegou aqui e não sabe o que é esse vídeo, eu vou dizer para você. Aqui é um canal onde a gente pode crescer mais e mais espiritualmente, emocionalmente, a gente pode bater um papo aqui e meio que desmistificar aquele pensamento de que a Bíblia é uma coisa difícil de entender, sabe? Então esse canal ele foi pensado com esse objetivo. E como que a gente faz isso? Todo dia eu leio um capítulo da Bíblia e você vai perceber que pelo menos uma lição a gente pode tirar e aplicar na vida da gente ou pelo menos refletir alguma coisa sobre nós, através daquilo que Deus ele deixa para nós, que é a sua palavra. E você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Nós estamos nesse momento fazendo a leitura aqui do livro de Êxodo. Tem outras leituras salvas no canal, você pode vasculhar aí, procurar por temas, ou você pode montar o seu próprio plano de leitura. Mas a ideia aqui, gente, é que você possa ler a palavra de Deus com olhos assim espirituais e receber de Deus o entendimento para aquela lição e assim você viver uma vida feliz e uma vida plena. Então a minha missão aqui todo dia é lembrar você de ler a sua Bíblia. Antes da leitura que nós vamos fazer a seguir, eu quero convidar você a falar com Deus junto comigo. Pai, obrigada mais uma vez por esse dia que o Senhor nos dá para aprendermos da sua palavra. Fale com a gente, Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ensina a tua palavra, a tua lei. Abra a nossa mente, o nosso entendimento e que a sua palavra provoque e nos transforme totalmente. Nos transforme de dentro para fora, fazendo de nós pessoas melhores, pessoas que agradam o seu coração. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. A palavra de Deus hoje, pega lá sua Bíblia, vem aqui comigo. Nós estamos ali falando sobre Bezalel, que era uma pessoa que Deus confiou ali para fazer toda a obra do tabernáculo. E hoje a gente vai dar uma continuidade sobre isso e sobre assim a gente ter a sensação de dever cumprido, sabe? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Êxodo 38 está escrito assim: fez também, aqui falando de Bezalel, tá? Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Ele era um quadrado com 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. E fez pontas nos seus 4 cantos. As pontas formavam uma só peça com ele e revestiu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Fez todos esses utensílios de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor. Ela chegava até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades da grelha de bronze, onde eram colocadas as varas. Ele fez essas varas de madeira de acácia revestidas de bronze e colocou as varas nas argolas dos lados do altar para carregá-lo com elas. O altar era oco feito de tábuas. Fez a pia de bronze com sua base de bronze, usando os espelhos das mulheres que ficavam de serviço à entrada da tenda da revelação. Fez também o átrio para o lado sul. As cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. Suas colunas eram 20 e tinham 20 bases, todas de bronze. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. Para o lado norte, as cortinas eram de 100 côvados. Suas colunas eram 20 e tinham 20 bases, todas de bronze. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados. Suas colunas eram 10 e tinham 10 bases. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. E para o lado oriental, as cortinas eram de 50 côvados. De um lado da entrada eram de 15 côvados. Tinham 3 colunas e 3 bases. Do outro lado, havia o mesmo dos 2 lados da entrada do átrio. Havia cortinas de 15 côvados, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata e todas as colunas do átrio tinham faixas de prata.
A cortina da entrada do átrio era de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino, torcido, obra de bordador. Seu comprimento era de 20 côvados e a altura, isto é, a largura de 5 côvados, com a mesma altura das cortinas do átrio. Tinha 4 colunas e 4 bases, todas de bronze. Seus ganchos eram de prata, como também o revestimento dos capitéis e suas faixas. Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a relação das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho feita pelos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão, por ordem de Moisés. Assim, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo quanto o Senhor havia ordenado a Moisés, auxiliado por Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino. Todo o ouro usado em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi de 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata recolhida dos recenseados da comunidade chegou a 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Era uma beca por pessoa, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do santuário de todo o que foi recenseado da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Foram usados 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. 100 talentos para 100 bases, 1 talento para cada base. Com os 1.775 ciclos, fez ganchos para as colunas, revestiu seus capitéis e fez suas faixas. E o bronze dessa oferta chegou a 70 talentos e 2.400 ciclos. Fez com ele as bases da entrada da tenda da revelação, o altar e a grelha de bronze e os outros utensílios do altar, e também as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Gente, mais uma vez aqui a Bíblia falando de Bezalel, mais algumas coisas que ele fez, como o altar do tabernáculo, a pia de bronze, o átrio, né? Então, os detalhes, as medidas, os produtos, né? Os tecidos, as pedras, os metais, enfim, Deus trazendo ali tudo o que ele fez. E a Bíblia falando assim no versículo 22, que Bezalel, ele fez tudo o que o Senhor tinha ordenado para Moisés. Só que Bezalel não fez sozinho. Bezalel, gente, ele contou com a ajuda de uma pessoa muito importante. Tão importante que foi essencial para ele fazer todo esse trabalho, apesar que ele tinha o dom para fazer. Que era quem? Aholiabe. Ele foi auxiliado por ninguém mais e ninguém menos que Aholiabe, que era gravador, desenhista, bordador, né? Ou seja, Aholiabe também tinha uma habilidade artística. E assim, o que eu quero dizer com o tema quando a gente tem a sensação de dever cumprido, sabe? É que, gente, é muito bom quando a gente faz algo que a gente sabe que é para fazer e quando a gente sabe que Deus quer que seja daquele jeito e você entrega ali com aquela sensação, puxa, tá pronto, fiz o meu trabalho, sabe? Mas a gente não pode se esquecer que a gente chega nesses lugares sempre com a ajuda de pessoas. Nós não fazemos nada sozinhos. Eu já fiz um vídeo aqui, tem um vídeo, procura no canal o vídeo sobre delegar, né? Que se nós quisermos ir até um certo ponto, a gente até vai mais sozinho, mas se a gente quiser ir longe, a gente não vai, a gente precisa das pessoas. E aqui é incrível como Deus ele coloca Aholiabe para ser o auxiliar ali de Bezalel para entregar uma obra tão complexa, tão difícil e tão cheia de detalhes, tão rica em detalhes, que foi o tabernáculo. Gente, é assim, quando Deus ele confia uma habilidade pra gente, eu falei no vídeo anterior sobre o dom de Bezalel, aquilo que ele era capaz de fazer. Tem mais um ou dois vídeos falando de Bezalel aqui no canal, procure aqui nas leituras anteriores. Então Deus, ele nos capacita e nos habilita para fazermos certas coisas, que por mais que nós tenhamos toda essa habilidade, gente, ela só vai ser atingida no seu pleno potencial, eu posso dizer assim, quando a gente é auxiliado por alguém. Porque ninguém
faz nada sozinho, sabe? E eu acredito que o Senhor colocou a Oliabe para isso, porque essa obra era uma obra muito grande, era uma obra que tinha que ser assim seguida à risca, né? Bezalel teve o cuidado de fazer exatamente o que Deus tinha falado para Moisés. Então você imagina, Deus dá a instrução para Moisés, e Moisés vai lá e fala para Bezalel tudo o que Deus queria, e Bezalel assim seguindo tudo à risca. Mas para fazer isso à risca, ele precisava de apoio, ele precisava de ajuda, e ele precisava de Aholiabe. Então você que está me assistindo, pensa assim, Deus já te capacitou também para você fazer alguma coisa, e pode ser uma coisa bem grande também, sabe? Mas pense que assim, quando você fizer isso, ou quando você chegar lá, quando você tiver a sensação de dever cumprido, tipo, uau, consegui, uau, tá aqui, cumpri esse propósito, saiba que você não chegou ali sozinho, alguém estava com você, sabe? Veja quem são os Aholiabes ali perto de você que Deus coloca, as pessoas ao seu redor que vão te apoiar e vão te ajudar a chegar nesse propósito, nesse objetivo, sabe? Eu tenho para mim assim, tudo aquilo que é grande, gente, tudo aquilo que se torna grande já foi pequeno um dia, sabe? Quando somos pequenos, ninguém se importa muito, ninguém tem muita glória ali. As pessoas querem a glória quando o negócio já tá grande, né? Quando já tomou uma proporção. Mas assim, para chegar nesse momento, você precisa de ajuda. E a gente nunca pode esquecer duas coisas. Uma, é Deus quem dá. É Deus que dá o dom. É Deus que dá a capacidade. É dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E outra coisa, não fazemos sozinho. Precisamos uns dos outros como um corpo, sabe? Precisamos, gente. A Bíblia fala sobre o corpo de Cristo. O corpo, até se dói o mindinho do seu pé, todo o corpo vai sentir. Se dói esse meu dedinho aqui, se eu levo uma agulhada aqui, todo o meu corpo vai sentir, porque nós somos um. Então, quando você chegar nesse lugar de sensação de dever cumprido, nunca se esqueça disso, que uma foi Deus quem deu e outra, você não chegou lá sozinho. Tá bom? Medita sobre isso, leia de novo a palavra, vê o que Deus fala com você, leia até os capítulos anteriores quando o Senhor fala de Bezalel. Se eu não me engano, Deus já falou umas 5 vezes de Bezalel aqui nos últimos capítulos. Veja sobre a vida dele e veja onde que você se encaixa, onde você se identifica. E lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Até amanhã, fica firme na sua leitura e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!